Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você em 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 8 em diante, que diz assim: O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Oh, aleluia! Que palavra tremenda do Senhor aos nossos corações. Que palavra tremenda. A chamada de Samuel, a chamada do Senhor a Samuel. O Senhor chama Samuel para um tempo específico. Ele chama Samuel quando todos os outros que deveriam falar estavam se calando. Quando todos os outros que deveriam profetizar estavam contaminados e coniventes com o pecado, completamente atolados no pecado de idolatria. O próprio sumo sacerdote Eli, vendo seus filhos pecando contra o Senhor, e ele não fazia nada. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor vai até Samuel e ele chama Samuel. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, porque ainda não lhe tinha sido manifestada a sua voz. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor chama Samuel uma vez, duas vezes, três vezes. E todas essas vezes que o Senhor chama, todas as vezes que o Senhor chamou Samuel, Samuel foi até o sumo sacerdote Eli. Quando na última vez que ele foi até Eli, ele entendeu que era o Senhor quem chamava Samuel. Então ele aconselha o jovem Samuel e ele diz: Samuel, eu já entendi quem está te chamando. Essa voz não é minha. Essa voz não são dos meus filhos. Essa voz é de Deus. E quando ele te chamar, você vai responder dessa forma: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tudo que o Senhor procura é um coração disposto. É alguém que seja obediente e atenda ao seu chamado. Tudo que o Senhor procura é alguém que seja obediente, suficiente a ponto de exercer a chamada. É alguém que esteja disposto, suficiente a ponto de obedecer a chamada de Deus. Ele tem te chamado. Ele tem nos chamado. Quantas vezes o Senhor nos chama? Quantos sinais Ele nos dá? Quantas madrugadas nós levantamos? Vamos ao banheiro e voltamos a deitar. Olhamos no celular. Ah, perdi o sono, eu vou mexer no celular. Será que você não consegue entender que é o Senhor te chamando para orar? Que é o Senhor te chamando para conversar com você? É Ele te convidando para oração. Ele está te fazendo perder o sono para você orar. Porque às vezes nesta madrugada Ele quer te dar um livramento, Ele quer cortar um laço, Ele quer desfazer algo que foi preparado contra a tua vida, Ele quer te usar para algo específico. Ele está te chamando. O Senhor está nos chamando. Será que tem alguém disposto a ouvir e a obedecer a voz, a chamada do Senhor? Samuel não conhecia, e por ele não conhecer, ele levantou e foi até o sumo sacerdote Eli. Mas ao ser instruído por Eli, ele vai deitar. E quando o Senhor chama Samuel mais uma vez,
Samuel responde à chamada do Senhor. Será que nós estamos com os ouvidos sensíveis, abertos, para ouvir a chamada do Senhor sobre as nossas vidas? Para com as nossas vidas. Ele está te chamando a um compromisso mais sério. Ele está lhe chamando para assumir uma responsabilidade. A chamada que Ele confiou nas suas mãos. Ele está te chamando para assumir aquilo pelo qual Ele te outorgou. E não adianta fugir da chamada, porque ela te alcança. Aleluia. O Senhor chama Samuel pela última vez, após ser instruído por Eli. E ele responde ao Senhor: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel está dizendo: eu estou disposto, eu estou disponível, pode falar. Os meus ouvidos estão atentos, o meu coração, o meu espírito, a minha alma, estão voltados para o Senhor. Pode falar, Senhor. Pode falar, porque estou com os ouvidos atentos. Eu não sei o que o Senhor vai falar, mas eu sei que o Senhor quer falar com você. Eu não sei para o que Ele vai te chamar, qual mensagem Ele vai te entregar. Se é para você mesmo ou se é para transmitir ao povo, como Ele fez com Samuel. Mas, querido, esteja disponível para o Senhor. Esteja disponível e disposto para ouvir e obedecer a voz do Senhor. Porque quando Ele fala, tudo se cala. Porque quando Ele fala, a Bíblia diz que quando o Senhor fala, a terra treme, os montes estremecem, o inferno se abala. Quando Ele fala, o céu faz reverência. Ele te fez uma chamada. Ele te confiou algo, confiou nas tuas mãos. Assuma essa responsabilidade. Pare de fugir da chamada que Ele te fez, porque Ele continua te chamando. Não adianta você fugir. Ele vai te dando corda, Ele vai te dando corda. Mas a palavra do Senhor diz, se eu não me engano, em Isaías, chega um momento em que Ele lança o anzol e Ele te traz pelo anzol. Glória a Deus. Assuma essa chamada. Ouça a voz do Senhor te chamando na madrugada. Ele quer conversar com você. Ele quer cortar laço. Ele quer palestrar ao teu coração. Ele quer revelar os teus mistérios. Ele quer te revelar o céu do lado de dentro. Ele quer conversar contigo. Ouça a voz do Criador. Eu não sei como você chama, mas Ele está lhe chamando como Ele chamou Samuel por diversas vezes. Samuel, Samuel. Toda vez que Ele chamou, cada vez que Ele chamou Samuel, Ele chamou por duas vezes. Ele vai chamar a primeira vez Samuel, Samuel. A segunda vez Samuel, Samuel. Desperta, acorda, fique atento. Porque se Ele chamou, Ele quer falar com você. Quando Samuel responde ao chamado do Senhor. Quando ele diz, fala, Senhor. Porque o teu servo ouve. Estou pronto. Estou disponível. Estou disposto a te ouvir. Ou Ele procura alguém que esteja disposto. Ele procura alguém que esteja disposto a ouvir a sua voz. Será que você está disposto e disponível para ouvir a voz do Senhor? Será que você é sensível à voz do Espírito Santo? Suficientemente sensível para que quando Ele falar, você entender, é Deus quem está falando. É papai quem está falando. Ele, quando fala, não nos deixa confundidos. Quando o Senhor fala, Ele não nos deixa confundidos. Quando Ele fala, nós temos certeza que é Ele
quem está falando. Então que os teus ouvidos estejam abertos, apurados, para ouvir a voz do Senhor. Se achegue a mim, e eu me achegarei a vós. Abra os teus ouvidos, porque eu quero falar com você. Quando Samuel responde, o Senhor diz: Samuel, eu vou fazer uma coisa. Eis que vou fazer uma coisa em Israel. A palavra, a primeira vez que Samuel ouve a voz do Senhor, a primeira vez que ele ouve, a primeira mensagem que ele recebe, não é uma mensagem de massagear ego, não é uma mensagem de prosperidade, não é uma mensagem de cântico, mas era uma exortação. O prumo ia passar por Israel. O Senhor ia entrar, ia visitar a casa do sumo sacerdote ali com juízo. Porque nada fica impune diante de Deus. Pecado não fica, não permanece. Os filhos pecaram e eles não ficariam impunes. Não ficariam. O Senhor está assistindo tudo. E Ele sempre vai ter alguém disponível. Ele sempre vai ter alguém disposto a obedecer a sua voz. E que esse alguém seja eu, seja você, para ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua voz. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Quando estiver favorável ou quando não for favorável. Quando for deserto, quando for tribulação, quando for a tempestade, quando tiver a mesa posta a bonança, ou quando tiver uma tempestade, continua pregando a palavra. Não acrescentando, não tirando uma vírgula, não acrescentando um tio, mas pregando ela como ela verdadeiramente é. Sem cortar a volta, sem passar a mão na cabeça de ninguém. Prega o que o Senhor te mandou pregar. Abra a tua boca e deixa Ele te usar. O que Samuel recebeu foi uma palavra de juízo. Mas o que me chama a atenção é que mesmo sem conhecer a voz do Senhor e sendo instruído por Eli, ele ainda respondeu à chamada do Senhor. Ele ainda obedeceu. Depois de ouvir a mensagem, ele obedeceu. Ele temeu, mas ele obedeceu. Parece que eu também vejo o Senhor chamando Isaías, capítulo 6 do livro do profeta messiânico. Isaías também recebe uma chamada. Ele vai ver o Senhor, ele tem uma visão. E ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a palavra diz, Isaías descreve o seu séquito enchia o templo. Depois de tudo que Isaías vai ver, ele vai dar um grito: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então o anjo voou do trono, com uma tenaz, com uma brasa que tiraram debaixo do trono, e tocou os meus lábios. E ele me disse: estás purificado do teu pecado. Depois que Isaías foi purificado, perdoado, ele recebeu a chamada. O Senhor deu um grito. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino um grito. E o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías também responde a chamada: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Querido, não se preocupe com o que vão pensar, com o que vão dizer, com o que vão falar de você. Não. Atenda a chamada do Senhor. Porque se Ele te chamou, Ele se responsabiliza por você. Ele cuida de você. É Ele quem te leva, é Ele quem te traz. Se Ele te chamou, Ele cuida. Ele zela e Ele vela para cumprir a sua palavra.
Amém? Receba esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele mesmo disse, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, oh aleluia, as minhas palavras não hão de passar. Ele é fiel, ele é poderoso para cumprir a sua poderosa palavra. Glória a Deus, glorifique a Deus aí na tua casa, aonde você estiver neste momento, e receba esta palavra em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, para que, e repreender todo desânimo, e repreender toda insegurança, toda timidez, todo medo, toda inconstância, tudo aquilo que te impede de exercer a chamada, de assumir a chamada, a responsabilidade para aquilo que o Senhor lhe chamou e confiou nas suas mãos. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero lhe apresentar o teu filho, quero lhe apresentar a tua filha, Senhor, que foi chamada pelo Senhor, que foi agraciado, abençoado com um dom. Oh Deus, seja na palavra, seja, oh Deus, o dom do louvor, seja em ministrar, seja, oh Pai, eu não sei, mas recebeu um dom, Senhor, recebeu uma chamada do Senhor. E quando recebemos essa chamada, nós precisamos ter a responsabilidade, o compromisso de obedecer a tua voz, porque quando o Senhor chama, o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor está conosco, caminhando conosco e nos dando respaldo na tua palavra. Permaneça conosco, Senhor, fortalecendo os teus filhos, dando graça, dando saúde, dando força em nome de Jesus. Seja com cada um dos teus filhos, ó Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que me ouvem, que receberam uma chamada do Senhor, porém permitem que o desânimo tome conta, porém estão permitindo que a frieza espiritual, que a mornidão, que a escassez espiritual esteja tomando conta da mente, do coração, oh Deus, das vontades, oh Deus, daquilo que deveria ser lugar da presença do Senhor. Oh Espírito Santo, desperta a tua igreja, desperta-nos como igreja, que venhamos nos posicionar cada dia mais na tua presença, para orar, para pregar, para louvar, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer com autoridade, porque o que nos faz permanecer de pé é o Senhor, mas que nós estejamos firmes na oração, porque a oração, oh aleluia, a oração é o que nos mantém em comunhão com o Senhor. Aleluia, permaneça conosco, Senhor, e não nos deixe só, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça, não saia desse vídeo antes de se inscrever no nosso canal, se não é inscrito. Se inscreva, ativa o sininho das notificações, curta, comenta, compartilha para mais e mais pessoas, para que também sejam abençoadas por essa mensagem. Amém? Deus abençoe a tua vida.